consegue gastar todo mês no bolso, o brasileiro médio, ainda é relativamente pequeno. A quantidade da população que tem salários até R$3.000 é de uns 70%. Então, isso também explica muito o porquê o móvel tem evoluído muito melhor que o fixo. O móvel consegue ter muito mais eficiência, sendo uma tecnologia nova, extremamente eficiente do ponto de vista de cobertura de uma região, porque uma antena pode cobrir um bairro de uma forma muito eficiente, sem ter alocado um capex, um investimento específico para um cliente, senão para uma região. Isso faz que, do ponto de vista de estrutura de custos, consigamos abordar de forma muito mais eficiente uma oferta de telecomunicações para um país emergente como o Brasil, onde a maior parte das famílias tem ainda uma limitação de poder de compra para telecomunicações. E hoje, ainda, também por causa disso, unicamente 40% dos municípios no Brasil têm acesso à internet. 60% ainda não têm. E quando vamos enxergar nos nossos estudos de mercado o porquê dessa falta de internet em casa, a maior parte alega que por motivo de custo, realmente em linha com aquilo que vemos do poder de compra. Não conseguem ter uma linha fixa com internet em casa. Tem outros que falam que é falta de cobertura fixa, de fato não existe oferta sequer fixa, e depois tem outros motivos. Mas nesse cenário, nós estamos prevendo que no nosso plano industrial, até 2016, a internet móvel vai crescer em receitas 100% no Brasil, vai chegar, aliás, vai ter um adicional de R$13 bilhões até 2016, enquanto o fixo vai crescer 35%, ainda um crescimento bom, porque realmente a internet é algo absolutamente necessário, mas que são só 7 bilhões versus os 13 bilhões de internet móvel. Então, na prática, a internet no Brasil, acreditamos que será fundamentalmente móvel. E é nisso que baseamos o nosso plano industrial desde há 2 anos. Então, entrando um pouco mais nos destaques deste trimestre, e depois vamos falar um pouco mais da oportunidade de dados, tivemos um sólido crescimento da receita bruta de dados, em linha com o que estamos comentando. Hoje, neste segundo trimestre, 27% da nossa receita já foi de dados, 27%, com um crescimento de 5 pontos percentuais relativamente ao ano anterior, que foi 22%. A nossa receita líquida gerada pelos clientes, aquilo que o cliente desembolsa todo mês, cresceu 7%, ano contrário, e o nosso OPEX foi reduzindo, tivemos um OPEX de menos 7% relativamente ao ano anterior, então um forte controle de custos e de despesas. E com isso a nossa margem EBITDA cresceu até 28% das nossas receitas. Então, esse seria o nosso, talvez um quadro que gostaríamos de destacar do ponto de vista de indicadores financeiros. E do ponto de vista de indicadores operacionais, que possibilitam esses bons indicadores financeiros, basicamente destacaríamos o percentual da base de clientes que usa a internet todo mês, que já chegou a 39%, ou seja, quase 40% da nossa base de 75 milhões de clientes usa a internet todo mês, seja no smartphone, no tablet, no modem, ou seja, são mais de 29 milhões de linhas. Também crescemos bem na nossa proporção, nosso mix de pós-pago versus pré-pago. Também estamos numa tendência de migração e de crescimento dos nossos clientes, de gestão da nossa base de dados, chegando já a 16,5% da nossa base de dados como pós-pago, e mesmo assim com níveis eficientes de SAC versus ARPU, ou seja, de custos de aquisição de clientes. Outro destaque foi a Copa do Mundo, algo que acabou passando desapercebido porque não deu problema, mas de fato tivemos um volume incrível de dados gerados durante a Copa do Mundo nos estádios. Foi um projeto em conjunto também do sector, de todas as operadoras, para poder realmente dar um bom serviço durante esse período, e enfim, foram números gigantescos, 50 milhões de fotos enviadas nos estádios, 5 milhões de chamadas realizadas no período dos jogos, e um tráfego de dados que foi de mais de 26 terabytes, que é difícil de imaginar, mas é muita coisa. E por último, um destaque também na nossa operação de banda larga fixa, o Live Team, que já atingiu a marca simbólica de 100 mil clientes. Então, entrando um pouquinho mais no detalhe, na próxima página, da análise do negócio móvel, do negócio especificamente celular, foi um trimestre onde tivemos algumas
assuntos importantes a destacar. O primeiro é que a queda da VUM, a queda do MTR, né, o custo de terminação de interconexão, foi absolutamente 100% já impactado nesse segundo trimestre, que não era o caso no primeiro trimestre, já que entrou final de fevereiro. E com isso tivemos uma queda da nossa receita da VUM, a nossa receita do negócio de interconexão, de 28%. Que já era absolutamente previsto e planejado, enfim, é uma realidade do sector. Né? Do ponto de vista de venda de aparelhos, só destacar que tivemos uma certa estabilidade, 2,7 milhões de aparelhos vendidos no trimestre, um pouco menos do que foi no ano passado, mas um nível sustentável, que acreditamos também que é saudável, e também por causa do período da Copa, existe uma menor atividade, né, nessa linha, mas lembrando que nós não temos margem no negócio de aparelhos, é algo que fazemos para habilitar a nossa base de clientes no mundo da internet. E por último, também tivemos um impacto no uso, nas receitas, durante a Copa do Mundo, porque realmente com todos os feriados e toda a inactividade que teve, especialmente comparado com o junho do ano anterior, que foi um mês sem feriados, teve um impacto no tráfego, no uso, né? Mas que no fim conseguimos gerir de uma forma relativamente tranquila. Então, na prática, com tudo isso, conseguimos ter um crescimento do negócio gerado pelos clientes, né, o outgoing que nós chamamos, de 7% ano contra ano. E o negócio recebido, por causa do que comentamos, caiu 30%, toda a queda que tivemos da VUM e a queda do uso do SMS. Com isso, a nossa receita total caiu 1%, mas teria sido um 3% de incremento a receita total se não tivesse existido esse full impact do MTR, né, da VUM. Do ponto de vista de EBITDA, o desempenho foi muito sólido, né? Crescemos 8% ano contra ano, mostrando como a solidez do nosso negócio outgoing, do nosso negócio de dados, nosso negócio gerado pelos clientes, se transforma em geração de valor, em geração de margem. Se não tivesse existido a queda da VUM, teria crescido um 16%, que teria sido, enfim, ainda mais extraordinário, mas achamos que é um resultado muito sólido, muito saudável esse crescimento, atingindo já um nível de EBITDA, né, de EBITDA percentual de 27,9%, quase 28% de EBITDA do nosso negócio, crescendo desde um 25% do ano passado. Então, números muito sólidos de EBITDA, acompanhando um desempenho operacional e de receitas sólido também. Então, na página seguinte, página 8, temos um pouco mais de detalhes sobre o mundo dos dados, a oportunidade de internet que comentávamos antes. Na prática, já é uma realidade que o brasileiro prefere a internet para se conectar ao mundo. Hoje temos 118 milhões de aparelhos 3G conectados nas redes móveis no Brasil. E temos só 23 milhões de domicílios conectados à internet fixa, então 5 vezes mais. E isso está começando. Na prática, nem sequer as redes 3G estão com toda essa solidez e o 4G está no início e já temos, mesmo assim, 5 vezes mais conexões, potenciais conexões à internet do que o negócio fixo. Então, isso nos próximos 2, 3 anos, achamos que só vai se acelerar essa tendência. De fato, isso também conseguimos ver através do número de equipamentos vendidos no mercado, né, que acaba sendo o driver dos usuários reais de dados. Este ano, nesse segundo trimestre, foram vendidos quase 14 milhões de smartphones ou tablets, mas só foram vendidos 2,5 milhões de laptops e computadores fixos. Então, isso já mostra um pouco qual é. Já é impossível ter mais conexões fixas se vendem 5 vezes mais smartphones do que laptops e computadores. E sabemos todos que os laptops e computadores cada vez se vendem menos e smartphones e tablets cada vez se vendem mais. Então, na prática, vamos ver essa curva cada vez se abrindo mais. Também não ajuda que a velocidade média da internet fixa brasileira é muito baixa, né? Comparado com qualquer estándar internacional, a nossa rede fixa aqui é realmente de uma qualidade sofrível. A velocidade média é de 2,6 megabits por segundo, sendo que 45% das conexões trafegam a velocidades embaixo de 2 megabits por segundo, que hoje já, com todas as aplicações, vídeo, enfim, todos os serviços que os usuários querem usar, não é satisfatório, não é suficiente para uma família, né? Especialmente considerando como o Brasil é amante das redes sociais, o brasileiro gosta de se conectar à internet, somos o segundo país do mundo em acessos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. Então, o mercado, o brasileiro gosta de inovação, gosta de conexão, gosta de se socializar através de meios digitais, então, e esse mundo é móvel hoje.
já hoje é móvel, e a tendência é cada vez mais acelerada nessa linha. Então, na prática, já podemos ver isso nos nossos números, na nossa evolução da receita. A nossa receita de VAS, que chamamos de Value Added Services, ou seja, fora voz, cresceu 22% ano contra ano, sendo que a receita de dados cresceu 33%, e a receita de conteúdos, que é um negócio que desenvolvemos fortemente no último ano, conteúdos over the top, que nós próprios vendemos, cresceu 72%. Né? E o SMS, que foi caindo, e caiu 8% ano contra ano. Então, é o primeiro trimestre que vemos essa queda, um fenômeno também interessante. Na prática, é tão grande o uso de aplicativos de mensageria, de redes sociais no celular, que o SMS vai naturalmente caindo, mas nós, obviamente, temos como recuperar tudo isso através da venda dos pacotes de internet no pré-pago e no pós-pago, que são a próxima onda de crescimento do sector. Então, rei de posto e novo rei ao mesmo tempo, né? O SMS cai, mas temos outra receita de conectividade que tem muito mais até flexibilidade, muito mais valor para o cliente do que o próprio SMS. Com isso, vemos que os nossos usuários de dados seguem crescendo de forma acelerada, 24% ano contra ano, sobre uma base que já era grande. Então chegamos a 29 milhões de clientes neste segundo trimestre, e os megabytes of use, o BOU, que chamamos no jargão do sector, que cresceu 40% ano contra ano, e os dias de uso, e isso é importante porque no nosso caso o cliente pré-pago paga por dia de uso, né? É uma flexibilidade que nós trouxemos ao mercado em 2010, final de 2010, Infinity Web, e que trouxe realmente muitos clientes para a gente e estimulou muito o uso dos dados, e vemos que os dias de uso mensais cresceram em 30%. Né? Então, na prática, um negócio muito saudável que vai crescendo. Né? Então, na página 9, temos um pouco mais de detalhes sobre as ofertas e os produtos que estamos usando para captar esta oportunidade. Primeiro, no pós-pago, onde temos também um grande foco de gestão da base. Tá? Os nossos grandes vectores de crescimento, o primeiro é dados, que estamos comentando, mas o segundo é gerir a base de clientes que temos no Infinity, no pré-pago, e crescer ela para o pós-pago, para um mundo onde conseguimos agrupar, concentrar o tráfego que ele tem agora, às vezes, em outros chips de outras operadoras, virando pós-pago, se comprometendo com uma mensalidade e tendo acesso a serviços que ele nunca teve, como o uso ilimitado de chamadas de voz, que é o Liberty, controle, mas conservando todo o poder de controle que tem um pré-pago, porque quando chega no limite do crédito que ele tem no início do mês, ele para e consegue recarregar. Né? Então, para um cliente que antes foi pré-pago, isso é algo natural, mas ele segue falando os 30 dias do mês ilimitado, e já temos um pacote de dados para esse plano, para o Liberty Controle, também de 300 MB e SMS ilimitado, e um dos grandes focos de oferta neste trimestre foi esse Liberty Control Express, que inclusive paga direto no cartão de crédito para quem quiser, e tem uso ilimitado de voz, R$1 de crédito para usar durante o mês, ainda 300 megas e SMS ilimitado. Então, quase todas as necessidades de um cliente que está evoluindo para o mundo do pós-pago com uma capacidade de controle de custos. Né? Com R$42 ele consegue ter praticamente tudo o que ele precisa, e o que quiser fazer a mais ele recarrega. Temos também esse conceito para empresas, que é um segmento que estamos atacando agora de forma mais acelerada, através do Liberty Empresa Controle, que também consegue oferecer para o empregador a facilidade de controlar as despesas que tem em telecomunicações. Ele só se compromete com uma mensalidade fixa, e todo o adicional é o funcionário, o empregado, que paga o mundo dos dados, que costuma ser o mundo pessoal, o mundo do SMS, o mundo das chamadas off-net, para poder também crescer na base pós-paga nesse segmento. Além do Liberty, que é o plano que temos para a classe A, para a classe B, Liberty Universal, Liberty Express, também no cartão de crédito, onde tem já minutos para outras operadoras, abundantes, para ter uma comunicação completa, também com um controle de custos. Do ponto de vista do pré-pago, to Infinity and Beyond, colocamos aqui, porque realmente o plano Infinity é uma revolução no mercado, temos mais de 60 milhões de clientes, e sempre vamos inovando e trazendo novas funcionalidades para a nossa base pré-paga. Aqui destacamos duas. O Infinity Turbo 7, um pacote semanal que o cliente compra no ponto de recarga, e temos, enfim, mais de 200, 300 mil pontos de recarga, depois o Lorenzo vai destacar, e o cliente consegue se assegurar uma semana inteira de comunicação com tudo o que ele precisa, internet, SMS e voz, e 300 minutos por dia de voz. E depois temos o Infinity Dia,
que lançamos recentemente em vários estados do Brasil, onde o cliente paga a voz também por dia, pagando 75 centavos por dia, com 300 minutos. Então, e ele não precisa se comprometer a nada, simplesmente o dia que ele começa a usar, 1 minuto, ele paga 75 centavos, muito simples, muito fácil, muito honesto, transparente, e ele tem todos os minutos, aliás, 300 minutos, que é mais do que um cliente normal precisa, para falar até o final do dia à vontade. Então, de novo, uma oferta extremamente simples, transparente, fácil de entender e que ganha confiança do nosso cliente pré-pago. Além disso, temos toda a nossa estratégia de aparelhos, que, como comentamos, é um enabler muito forte do nosso negócio, tanto de voz, mas especialmente agora de dados. Hoje somos líderes na venda de aparelhos no Brasil, entre as operadoras. Temos um market share de mais de 40% da venda de smartphones e aparelhos. A nossa base de dados, ou a nossa base de clientes com aparelhos que, digamos, são enabled, que chamamos, ou que são capazes de trafegar dados, chegou a mais de 60% já, 62%. Nem todos são smartphones, alguns são os webphones que chamamos, mas isso é cada vez menor. A maior parte dos clientes já tem um Android de entrada, pelo menos, já que nós, inclusive, fomos a força atrás de fazer cair esse preço com a negociação com os fabricantes, e hoje tem um Android de entrada por R$300. Então, de fato, por um pouquinho a mais do que um aparelho essencial, as pessoas já podem ter um smartphone, né, com todo o mundo dos aplicativos, Android, 3G, etc. E, de fato, hoje, mais de 70% das nossas vendas de aparelhos já são smartphones de verdade. Então, é um mundo que está chegando. A gente previu isso em 2, 3 anos atrás, que o mundo seria internet e a internet seria móvel. Estamos apostando muito nisso, e essa é a nossa evolução, e estamos, de fato, caminhando a passos, diria, acelerados para essa direção. E com isso, passo a palavra ao Lourenço, nosso CEO. Obrigado, Rogério. No slide 10, a gente tem algumas métricas aí da nossa base de clientes. A gente vê que no segundo trimestre a gente continuou crescendo forte nossa base, atingindo aí 74,2 milhões de clientes, consolidando nossa segunda posição no mercado, liderança no pré-pago, um forte crescimento na nossa base pós-pago controle. Importante destacar aqui que a gente ganha market share em 3G, em clientes usuários 3G. Então, nós somos a segunda operadora. No 4G, nós fomos a única operadora que ganhou mercado em usuários 4G no último ano. Então, o que demonstra todo o nosso esforço aí realmente para levar a nossa base do mundo da voz para o mundo da internet e crescer forte nossa receita de dados, como a gente viu anteriormente. E interessante também a métrica aqui de recarga do pré-pago. Enquanto a nossa base está crescendo aí aproximadamente 2,7% ao ano, o faturamento do pré-pago cresce 8%. Quer dizer que o uso dos clientes está crescendo mais que o crescimento da base. Quer dizer, os usuários estão usando cada vez mais nosso serviço, usando sobretudo dados. No slide seguinte, para suportar toda essa imensa onda de dados que a gente acredita que está crescendo forte, mas só está no início, a gente está investindo muito. A gente tem um plano de investimento esse ano de cerca de 4 bilhões de reais, que se divide em 3 principais componentes. A capacidade, então onde a gente está presente, ter uma maior capacidade de dados, que é levar a fibra à antena. A gente pode ver aqui que a gente mais que triplicou o número de sites com fibra no último ano. Então, crescendo forte, investimento para suportar essa demanda de dados aí do mercado. Cidades com fibra antena aí, a gente adicionou 13 cidades ao longo do último trimestre, então a gente já tem 66 cidades aí com fibra antena, um projeto muito desafiador. Além de capacidade, a gente também tem que ampliar a cobertura, então a gente está aumentando também a cobertura de dados. Só no último trimestre a gente instalou aí 1.800 sites 3G e 4G para atender a necessidade do cliente, então um desafio também muito importante. E por fim, disponibilidade, né? Então você tem que estar presente, tem que estar apresentando capacidade, sempre tem que estar funcionando. Então a gente vem fazendo investimentos também importantes em disponibilidade. A gente acabou de internalizar o nosso NOC, o nosso Centro de Operação de Rede. Então foi um investimento importante aí para oferecer um melhor serviço. A gente tem investido muito em resiliência, em redundância da rede. Então esses são os 3 principais componentes aí que a gente vem investindo forte no último ano, e a gente vai continuar investindo para suportar essa onda de dados. Se eu vou para o slide seguinte, aqui a gente tem um foco no nosso negócio fixo de soluções corporativas,
Ao longo do último ano, a gente passou por um período grande de reestruturação desse negócio, então a gente arrumou a casa e a gente entende que com o fechamento do segundo trimestre a gente está pronto agora para acelerar esse negócio. A gente entende que tem uma demanda muito forte, mas um potencial de crescimento forte, e a gente espera aí crescer a receita, crescer as vendas desse segmento de forma acelerada, olhando para frente. A gente já está vendo esse movimento de receita, de venda acontecendo, então agora a gente espera no segundo semestre consolidar esse turnaround aí e acelerar forte. Na página seguinte, aqui tem um zoom do nosso negócio de banda larga fixa. A gente, no segundo trimestre, alcançou aí a cobertura de 1.220.000 domicílios. O volume de adições brutas acelerou de forma consistente em relação ao terceiro trimestre, então a gente atingiu o nosso recorde de vendas aí, 24,5 mil vendas no segundo trimestre, então é um negócio que está acelerando. Alcançamos uma marca aí simbólica de 100 mil clientes. Já somos percebidos hoje pelo mercado como o produto de melhor qualidade. Temos aqui uma pesquisa do Netflix que mostra que o nosso serviço é o serviço que oferece a melhor conexão, melhor qualidade de conexão. Então, a gente acredita que esse é um negócio que vai trazer muita satisfação e que está acelerando a cada trimestre. Slide seguinte. Um zoom aqui na análise dos resultados financeiros do segundo trimestre. Aqui eu acho interessante ver, primeiro no gráfico da esquerda, a gente vê que a nossa receita reportada caiu 2% ano a ano, sendo que a receita do negócio gerado, que é o que o cliente paga, cresceu 6,9%. Então, a nossa base de cliente é uma base de cliente saudável, que está usando mais. Nossa receita caiu foi a receita do negócio de VUM, de interconexão, que caiu 29,6%. Se a gente corrigisse essa queda, se a gente mantivesse o mesmo número de VUM que a gente teve no ano passado, a gente passaria de uma receita de serviço que cai de menos 2 para um crescimento de mais 2. Isso é importante entender por quê? Porque quando a gente vê no quadro de baixo, a gente vê que a nossa exposição à VUM ela está se reduzindo cada vez mais. Então, à medida que essa exposição à VUM se reduz, no fundo, esse menos 2 cada vez vai se aproximar mais do mais 2. Tá certo? Então, a gente está com uma receita de serviço aí que tem uma exposição de 12%, a receita de VUM, e o EBITDA está com uma exposição de 18%. Então, acho que é importante esse seu comentário, importante, acho que olhando para frente, cada vez mais, a gente vai sofrer menos pelo impacto que é da VUM e a nossa receita de serviço vai se assemelhar mais o mais 2. Se eu for para o gráfico da direita, onde tem o EBITDA, aqui a gente também tem um pro forma, então nosso EBITDA cresceu de forma consistente, 8%, um crescimento forte, e ele teria sido 15,8% sem o impacto da VUM. Então, acho que a perspectiva para a companhia é muito boa, muito positiva. E como é que a gente conseguiu um crescimento tão acelerado do EBITDA, com um forte controle de custos? Nosso custo de interconexão caiu 31%. Apesar de acelerar nas vendas de pós-pago, a nossa PDD continua estável, 1%, o menor patamar do mercado. O custo de LD também tem caído de forma consistente aí, em parte devido ao nosso investimento em infraestrutura própria e também às renegociações de contrato. A gente teve uma renegociação com a Oi também, que deu uma economia importante. Então, a gente está com uma máquina muito eficiente rodando. Se eu for para o slide sucessivo, alguns outros indicadores financeiros. Nosso lucro nos primeiros 6 meses cresceu 6,7%, atingindo 738 milhões de reais. Investimento, que interessante, o nosso mix de investimentos, e no ano passado esse mix de investimentos ainda era muito focado em 2G, suportar o crescimento de voz, hoje ele é absolutamente focado no crescimento de dados. Então, mais de 90% do nosso CAPEX hoje é focado em 3G ou 4G, então para suportar o uso de dados. Dívida líquida, a gente tem um balanço extremamente forte, tem a melhor relação aí, dívida líquida e EBITDA 0,2, baixíssimo, então a gente tem um balanço muito sólido. E geração de caixa em 6 meses aí, a gente tem uma geração de caixa de 600 milhões de reais melhor que os 6 meses do ano passado. Passar a palavra ao Rogério. Obrigado, Lorenzo. Vamos aqui no último slide, como uma perspectiva para o segundo semestre desse ano. A gente continua muito firme na nossa abordagem centrada no mundo dos dados, ou seja, vamos continuar fortalecendo capacidade, cobertura, disponibilidade da rede. Estamos lançando
como tem essa foto aqui à direita, o que a gente chama de biosite, que é uma maneira da gente, de uma forma até pioneira, conseguir superar o problema de lançar antenas em cidades por uma questão de licença ambiental ou dificuldade de lançar. A gente vem com esse projeto de uma forma pioneira, a gente está com a patente pendente e é exatamente um poste de luz, onde a gente tem interno dele toda a parte de equipamento de infraestrutura, equipamento de rede, para a gente fazer cobertura em determinada área. É um projeto que acaba de ser lançado, mas tem uma perspectiva muito grande para a gente fortalecer ainda mais a nossa cobertura de uma forma bem harmônica, eu diria, com a questão de meio ambiente, com a questão de urbanismo. Um outro ponto muito importante, além da rede, obviamente, é a consolidação das ofertas que a gente fez. O Roger comentou grandes lançamentos que a gente acaba de fazer, com o Infinity Turbo 7, a cobrança por dia, enfim, tem uma série de ofertas que a gente lançou e no segundo semestre a gente espera uma consolidação dessas ofertas que a gente fez e, obviamente, sempre atrelado aí uma constante melhoria também, óbvio, na questão de rentabilidade das ofertas. Melhoramos muito o posicionamento institucional, né? O Rodrigo tem feito um trabalho extraordinário com os demais stakeholders, especialmente regulatório. Semana retrasada tivemos em Brasília com o Rodrigo, nosso CEO, e o CEO da Telecom Itália encontrando a presidente. Enfim, o diálogo institucional está num percurso muito interessante, bem fortalecido. E, por último, anunciamos também na semana passada, na sexta-feira, uma mudança, diria, uma mudança leve na estrutura, que é para trazer um pouco mais de agilidade. Na estrutura a gente dividiu entre mercado consumidor do móvel, o corporativo e a parte do residencial. Temos também a troca do CFO, que volta para uma posição no Grupo Telecom Itália, e a chegada do Guilherme Noia como CFO da companhia. Temos também o anúncio do diretor de rede da Vivo, está vindo nos ajudar na parte de rede, vai ser o nosso CTO. Então, temos uma mudança na estrutura da companhia que visa ganhar mais agilidade e, na parte de rede, continuar o nosso foco em cobertura, em qualidade. Antes de passar de novo para o Ricardo, gostaria novamente de agradecer o pessoal da XP pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, e, obviamente, o Reginaldo e o Ricardo, presidente da PMEC Nacional e de São Paulo, pela oportunidade. Obrigado. Bom, obrigado, Rogério. Obrigado também ao Roger e também ao Lorenzo. A entrega do selo, a pedido, nós vamos fazer no final do evento, ok? Tudo bem? Nós vamos, então, abrir para perguntas, ok, Rogério? Abrir para perguntas. Eu gostaria que fizessem uso do microfone, por favor, e se apresentassem à companhia, mesmo porque nós estamos gravando, estamos filmando também. Então, é importante o uso do microfone e a apresentação à companhia, por favor. É só levantar, então, o braço, que a nossa... Ok. Oi, bom dia, Guilherme da XP. Eu gostaria que o Roger pudesse explorar um pouco mais a questão de presença regional e de diferença de crescimento entre diferentes regiões também. Sim, na prática o mercado tem as suas diferenças regionais pelo histórico de cada uma das operadoras que existia no início e que foi comprada por os grupos que agora são os grupos nacionais e como se desenvolveu o mercado com os novos entrantes, né? Então, na prática, tem crescimentos diferentes. Eu diria que nós somos especialmente fortes e com uma presença marcante no Paraná e em Santa Catarina, né? No Nordeste, como um todo, inclusive na Bahia, um mercado mais competitivo, mas no Nordeste como um todo, em Minas e em São Paulo capital. Aqui somos também líderes em market share. Então, nessas regiões somos líderes e somos a empresa que, em geral, mais cresce e mais força e vigor tem. Depois tem mercados onde somos ainda um challenger, diria, um desafiador do status quo, como no Rio de Janeiro, em Centro-Oeste,
também no Rio Grande do Sul, então no interior de São Paulo. Então tem mercados onde temos que ter uma atitude mais agressiva, mais marcante do ponto de vista da operação comercial, e o Lorenzo te pode complementar um pouco a resposta. E tem mercados onde somos mais a operadora de referência e onde o nosso foco é mais em rentabilizar os clientes, oferecer mais serviços, assegurar a fidelidade, né? E em outros mercados nosso grande foco é o crescimento. Então, de fato, temos sim estratégias diferentes, tanto de produto como de estratégia comercial, né, Lorenzo? Não, sim, quando a gente vai para a área comercial, no fundo, assim, quando a gente é pequeno, o grande foco nosso, normalmente você tem que criar uma comunidade. Então, a estratégia grande é focar no pré-pago, porque você precisa de uma comunidade para depois conseguir conquistar o pós-pago, né? E quando você e aí, quando você fala de pré-pago, você fala muito dos canais de recarga, de chip, quer dizer, a gente chama o nosso Mesh Channel, que é o antigo canal de recarga que vende chip hoje, que a gente tem cerca de 400 mil pontos de venda no Brasil, e o grande varejo. Já onde você é mais forte, na verdade, aí você também agride mercado pós-pago, e aí já um foco maior em lojas próprias, franquias e também a nossa rede de dealer. Acho que essa seria uma diferenciação aí de abordagem comercial de acordo com a nossa situação competitiva de cada mercado. Bom dia, Marco, associado ao PIMEC. Olhando a estratégia de você, né, focado muito em dados, que tipo de sinalização você poderia dar para a gente, tipo nos 2 próximos exercícios? Como é que é para quanto o que vocês estão esperando, né, de participação da receita bruta de dados no faturamento? E olhando o desempenho do segundo trimestre, né, o desempenho do OPEX, o que a gente pode esperar para o restante do ano em termos desse comportamento? Você vai ajudar no OPEX? O crescimento, de fato, guidance específica sobre o percentual da receita de dados sobre o total, a gente não passa, mas podemos esperar que em 2016, com certeza, deveríamos aspirar a ter mais de 40% de receita de dados sobre o total, mas eu acho que aqui vamos a ter surpresas em positivo nessa linha, tá? Mas Forte Plus seria algo absolutamente razoável de esperar hoje, né? E o segundo ponto, desculpa, era mais sobre o EBITDA dos próximos trimestres, né? Não, OPEX. Não, OPEX, se você vê a nossa trajetória de resultado nos últimos anos, acho que uma forte característica da TIM sempre foi a disciplina de eficiência operacional. A gente tem hoje a melhor relação de sacar do mercado, falando de abaixo de 2. Então, acho que para frente, o que você pode esperar é continuar essa disciplina aí com uma forte eficiência de custos. Haveria espaço ainda para reduzir em relação a esse nível do segundo trimestre? Sim, assim, eu acho que a nossa margem, se for ver a nossa margem EBITDA sobre serviços, no segundo TRI, a gente fez aí 34,4%. Então, assim, tirando a parte de aparelhos, né? Porque aparelhos engana muito, porque a gente não tem, a gente tem receita, mas tem um custo, a gente não subsidia. Então, no fundo, tirando isso aí, ver a margem sobre serviço, ela foi muito forte. Eu acho que a gente pode esperar um patamar aí semelhante, olhando para frente aí nesses próximos trimestres. Bom dia, Patrícia von Benedek. Eu estou olhando aqui o fluxo de caixa de vocês, que melhorou sensivelmente em termos de free cash flow. Você passou de 1,2 bi negativo para 600 milhões. Quer dizer, você já está numa curva de melhora, né? Quando é que vocês esperam passar para um free cash flow positivo? Aí, como mais para o ano que vem?
Na verdade, obrigado, Patrícia. Na verdade, essa aqui é uma figura de 6 meses. Se a gente olha a figura de 12 meses, por exemplo, em 2013 versus 2012, a gente já está acima de 1 bi de free cash flow positivo. Então aqui eu acho que é mais um tema do semestral, né? A gente ainda vê alguns impactos, por exemplo, de pagamento de Fistel, que ela acontece entre o primeiro e o segundo trimestre. É um desembolso grande, né? Aqui a taxa que a gente paga por cada edição de linha que a gente faz, isso representou quase 1 bilhão e pouquinho no nosso resultado do ano passado. Como o pagamento ele acontece no primeiro semestre, a gente vê essa estética aqui no free cash flow acontecendo no primeiro semestre. Tem uma sazonalidade. Exato. Quando a gente olha o ano como um todo, a gente já está no positivo e aí tem uma rampa de crescimento no free cash flow. Como eu falei, ano passado foi por volta de 1,5 bi ou quase 2 de geração de caixa positivo. Tá. Perspectiva de CAPEX? CAPEX, a gente tem um plano de 11 bi de reais para 3 anos, por volta de 3,8 a 3,9 por ano. É um volume grande, se comparado na indústria, quase 20% da nossa receita, ele é dedicado à infraestrutura. E como a gente não tem a parte fixa, né, o legado da fixa, de serviço tradicional de linha fixa, é importante que a alocação desse CAPEX ele vai todo para a parte de infraestrutura, para cobertura e capacidade do móvel. E como também o Lourenço comentou que a gente não subsidia aparelho, porque quando a companhia subsidia o aparelho, ele também é colocado como CAPEX. O fato de a gente não subsidiar, ou seja, esse CAPEX ele é todo quase 95%, 94% dedicado à parte de infraestrutura. É interessante, a gente até coloca num gráfico na parte dos financeiros, deixa eu correr com ele, deixa eu ver se eu coloco ele aqui, acho que não tem aqui. Não, eu queria colocar aqui, no passado a gente tinha um CAPEX muito dedicado à parte de voz, que era o mundo 2G, tá aqui. Esse aqui. É importante essa figura, 15. Vamos lá, chegou. No passado recente, a gente dedicava boa parte, mais da metade do nosso CAPEX, do nosso investimento, para o mundo 2G, mundo voz. Uma pequena parte para o 4G e 3G. De um ano para cá, e eu acho que isso aqui tende a acelerar muito, grande parte do nosso CAPEX está dedicado para o mundo de 3G, como o Roger colocou, o mundo de dados é onde que vem o crescimento, o 4G e uma pequena parcela para o mundo 2G. Então, você tem uma concentração de CAPEX na parte de infraestrutura e infraestrutura muito dedicada a 3G e 4G, onde vem o crescimento potencial, onde vem o crescimento da nossa receita. Ou seja, você está colocando um CAPEX num produto de maior valor agregado. É isso aí, é isso aí. O slide que o Roger apresentou, né, na parte de dados, serviço de conteúdo, ele cresce 73% ano sobre ano. É uma rampa de crescimento muito forte e aqui é um compromisso da gente antecipar esse crescimento com um CAPEX forte. Estamos, no ciclo do CAPEX, no ciclo alto do CAPEX. Depois ele tende a normalizar para 16, 17% da receita ou 15% da receita. Hoje a gente está perto dos 20%. Tá ok, obrigada. Nada. Primeiro, parabenizar pela apresentação. Ficou até difícil fazer uma pergunta, mas pergunta voltada para o Roger. Eu sou a Carla, do Itaú. Falando um pouco dessa mudança da saída da voz, indo mais para tecnologias 3G, 4G, a queda do SMS também, pensando nos serviços móveis financeiros e no mobile payments, qual que é a estratégia aí para o próximo semestre ou para o futuro aí para a TIM? Sim, estamos muito ativos nessa frente. Na prática, fizemos uma parceria junto com a Caixa Econômica Federal e com a Mastercard para lançar um produto que vamos a chamar de TIM Multibank. Vamos lançar ele como piloto em várias cidades no Brasil ainda neste terceiro trimestre. E é um produto de mobile payment, ou mobile money, que nós chamamos. Na prática, é uma carteira virtual de dinheiro que você associa ao seu número celular e com isso pode transferir dinheiro de um número para outro, pode também pagar contas no próprio celular, né? E pode colocar esse dinheiro ou tirar ele nas agências da Caixa Econômica Federal, nas lotéricas e também muitos ATMs, muitos caixas automáticos. Então, um projeto de inclusão financeira,
Na prática, hoje, 50% da nossa base pré-paga não tem conta bancária. Isso aqui é chocante, mas não tem. Então, e nós sendo líderes no pré-pago no Brasil, tendo essa base de 62 milhões de clientes, na prática é uma estratégia de rentabilização e fidelização dessa base, dando um serviço extremamente útil e fidelizador, como é um serviço financeiro. Né? Chamamos de multibanco porque, de fato, é como uma conta corrente simplificada, virtual, com a garantia da Caixa Econômica Federal, ou seja, de fato, é um banco por trás. É um banco que estes clientes também têm uma relação próxima de confiança com esta marca. Não vamos ter só essa parceria com a Caixa Econômica, também estamos desenvolvendo uma parecida com o Bradesco, também uma marca muito próxima, enfim, com a Lelo, na verdade, que é a processadora do Bradesco, enfim, com uma proposta muito próxima também a esse público, mas o nosso foco agora é nesse lançamento com a Caixa Econômica Federal de inclusão financeira. Uma coisa tão simples como pagar contas que estamos comentando, para muitas pessoas no Brasil é um drama. Tem que se desplaçar de ônibus, ir até uma agência bancária, enfim, e poder fazer isso no celular de forma simples é algo extremamente valorizado. Né? E, obviamente, depois temos muito serviço financeiro a ser desenvolvido, uma vez tenhamos uma base de clientes associada a esta conta do multibanco. Mas, por agora, por enquanto, no terceiro trimestre teremos um piloto em algumas cidades e anunciaremos provavelmente isso em agosto. Bom dia, meu nome é Antenor Paglioni, sou basicamente investidor. Me pergunta se no cenário de crescimento de dados, que pelo que eu entendi aqui também é afetado pelo crescimento da massa salarial, se vocês trabalham com cenários que possam ser influenciados pelas próximas eleições. O Brasil esse ano está crescendo muito, né, 0,6% pelos últimos, previsão dos analistas que eu vi aí, a isso da Nóbrega. Ano que vem também não tem um crescimento muito forte. E provavelmente o crescimento do setor, se fizer um breakdown, deve ser um pouco maior do que o crescimento do PIB como um todo. Esse cenário, vocês trabalham com dois cenários para montar o plano de negócios ou independente do resultado, o cenário de vocês é o mesmo? Não, nós estamos trabalhando com o mesmo cenário independente do resultado. De fato, a economia no último ano, desde meados de 2012 até agora, esfriou relativamente ao crescimento fortíssimo que vimos de 2009 a 2012. Então, nós trabalhamos com um cenário relativamente conservador e moderado, tanto para este ano como para o ano próximo, independente do resultado das eleições. Pensa que o nosso toda a nossa receita vem do consumo de dezenas de milhões de clientes. E é um consumo do dia a dia que tem a ver com os hábitos de uso, né, tanto de voz e SMS, como cada vez mais da internet no celular. Então, não existe muita diferenciação respeito a um cenário versus o outro neste momento para nós. Na prática, a economia crescendo, é claro que volta o consumo com mais energia também imediatamente no móvel, e isso sentimos claramente. Então, na prática, o importante é que, seja quem seja o cenário eleitoral, existam políticas que incentivem e promovam o crescimento do consumo e o crescimento econômico. E nós trabalhamos com o mesmo business plan, independentemente do cenário. Agora, de um ponto de vista mais anedotário, te diria que durante as eleições, curiosamente, temos uma atividade em comum muito alta no mundo do celular. Isso vimos 4 anos atrás, e também 2 anos atrás, um pouquinho nas eleições locais, mas em outubro esperamos ter um pouco de tráfego adicional, talvez o tráfego a menos que tivemos em junho durante a Copa possa ser recuperado durante as eleições, porque existe uma movimentação incrível da máquina eleitoral que acaba usando muito o celular. É uma coisa incrível, mas dá para ver no tráfego, nos minutos de uso, no uso da internet. Mas do ponto de vista do cenário geral, que é mais o que você está perguntando, não trabalhamos com diferentes cenários. Muito bem, mais alguma pergunta? Eu vou pedir licença à diretoria para passar alguns recados, enquanto isso vocês
pensem talvez em mais alguma questão. É claro que depois da reunião também sempre perguntas chegam individualmente, né? Então, só para a gente ganhar tempo, eu lembro aqueles analistas credenciados que emitem relatórios, né, de recomendação. Esta reunião ela confere meio crédito ao programa de educação continuada, tá? E para aqueles analistas que se certificaram em 2009 e 2014, agora é o ano de renovação, tá, ok? Para aqueles que se certificaram em 2009. Chamar a atenção também de vocês para 2 eventos importantes, um deles mais ainda, que é o nosso 23º Congresso, com o tema Atrair e Crescer com Sustentabilidade. Vai ser realizado na nossa regional em Porto Alegre, nos dias 1º e 2 de dezembro, ok? E também agora, no dia 26 de agosto, nós vamos ter um seminário de perspectivas para o setor de energia elétrica, das 8h30 às 13h30 na Bolsa de Valores. É uma parceria com a APIMEC São Paulo. E também lembrá-los aí que agora, mês de agosto, as reuniões estão sendo retomadas, né? Passamos aí toda aquela ansiedade de Copa e propriamente dito depois Copa do Mundo. Agora a agenda está um pouco mais tranquila e as empresas estão reservando e já confirmando datas. Então agora em agosto a gente já começa a ter aí várias reuniões, tá bom? Então consultem o nosso site apimecsp.com.br para poderem se programar melhor. Então, da nossa parte é isso. Eu queria também fazer uma menção aí ao pessoal da XP pelo envolvimento, aí, pela parceria também, junto à TIM também, e pela divulgação também. É sempre importante trazer investidores, né, que eu acho que são investidores, pessoas físicas, são aqueles que realmente dão também mais liquidez para o papel. Eu acho que é importante também esse relacionamento, ok? Muito obrigado ao pessoal aí da XP. Mais alguma pergunta? Bom dia, é Pércio, sou consultor. Já que vocês adiantaram esse novo produto e como a base de você é 50% não bancarizado, você poderia falar um pouco de segurança? Porque se ele for usar como transação bancária, é um pessoal que teoricamente não tem conhecimento, né? Sim, exatamente por causa dessa preocupação na segurança, fizemos essa parceria com a Mastercard, né, e com a própria Caixa Econômica Federal. Então, nós atuamos como operadora e temos a nossa base de clientes, mas toda a parte de gestão da conta vai ficar com a Caixa Econômica, com o banco, e toda a plataforma de pagamentos é desenvolvida pela Mastercard Payment Solutions, que é uma empresa do grupo Mastercard especializada em pagamentos para o móvel. Uma empresa que formaram depois de ter uma experiência muito bem sucedida nas Filipinas, né, com a Smart Telecom, que é uma empresa que há 5 ou 6 anos tem um serviço parecido de mobile money. E trouxemos toda a melhor prática em segurança e em estabilidade do sistema da Mastercard e da experiência local brasileira da Caixa. Então, é um produto que vai ter absoluta confiança, esperamos, do cliente, porque a segurança é máxima, tem que seguir todos os estándares bancários e internacionais de pagamentos das processadoras e das bandeiras, além de ter toda a segurança de um banco como a Caixa por trás. Então, estamos extremamente tranquilos nesse quesito, né, através da parceria. Isso inclui os aparelhos que estão com esse pessoal, porque tem todo... Não sei se esse sistema de segurança vai usar também nos aparelhos, vai ser gratuito, como é que... Sim, na prática tem várias formas de acesso ao serviço, tanto desde o USSD, que é uma tecnologia segura que usa de forma muito simples qualquer aparelho. Então não é só para smartphones, é para qualquer tipo de aparelho, porque de fato se queremos incluir digitalmente não podemos restringir ao uso de aplicativos, né? E através da URA também. E são meios absolutamente seguros e homologados por essas duas empresas para ser usados. Tem a senha, enfim, tem todo um sistema para o cliente ser autenticado de forma segura também. Também é um serviço que não é
tem limites relativamente baixos no uso, o que também favorece uma segurança adicional, e também segue toda a normativa do Banco Central que foi estabelecida recentemente sobre serviços de mobile money. Então, é um âmbito, diria, bem seguro, bem estruturado. É claro que, se tratando de serviços financeiros, sempre pode ter um roubo, alguém que use a senha, force saber a senha. Sempre tem isso, mas nesse caso até fica muito limitado porque as transações são relativamente baixas. Não é um serviço para transferir dezenas de milhares de reais de um lado para outro. Aí já seria mais o público bancarizado mesmo. Só uma curiosidade. Estados Unidos a tecnologia lá já passou a 4G e a gente mal está começando. Qual a possibilidade de a gente pular a 4G e ir direto para essa tecnologia? Não, na verdade, não, é difícil queimar essa etapa em telecomunicações, porque hoje temos uma base 3G que chegou já a 35% ou 40% da população e já estamos com a tecnologia 4G, então estamos sobrepondo tecnologias, né? Temos o 60% com 2G, 30% a 40% com 3G e 1% com 4G. Então é sempre uma mudança lenta, né? Porque você tem que trocar a base de aparelhos do país. E um aparelho não morre quando você acaba de usar, você acaba passando para outra pessoa, Então, na prática, ele morre 5 ou 6 anos depois. Então, é uma mudança, por definição, lenta em qualquer país. Ou seja, mesmo os Estados Unidos, que realmente antecipou muito o 4G, eu não sei agora o percentual de 4G que eles têm, mas não seria, se você visse o número, veria que não é tão alto assim, mesmo sendo a tecnologia preponderante no momento da venda, né? Então, você vende, você habilita os clientes, mas demora 6, 7 anos para você mudar a base de aparelhos de um país. Então, o 4G já está aqui, é uma realidade. Temos uma cobertura até muito razoável de 4G. A gente está usando o tempo todo, a velocidade é fantástica do 4G. Agora, são aparelhos relativamente caros, né? Aparelhos de qualidade são de R$1.000 para cima, e a gente está vendo há um ano. Então, na prática, vai demorar muito até chegar o 4G ao preço que hoje é vendido o 3G de R$300, né? Demoramos 8 anos para chegar a esse preço, no caso do 3G. No 4G vai se acurtar realmente, vai ter vamos queimar algumas etapas, né? Mas mesmo assim se trata de um avanço relativamente lento, né? Mas, enfim, nós estamos agora neste segundo semestre, vamos fazer um push forte para o 4G, baixando o preço de modelos relevantes, modelos que já vão ficar mais na faixa de R$500, R$600, então esperamos já ter aparelhos de mid, né, que chamamos, já relevantes para o cliente, mas mesmo assim, claro, o cliente tem que comprar, tem que usar, tem que trocar o chip, né? Para 4G você tem que trocar o chip, então tem enfim, então, podemos acelerar? Sim, nós até queremos ser um agente de mudança e de aceleração, porque temos muito claro que o futuro dos dados é móvel e que 4G é uma tecnologia espetacular para isso. Já temos numa frequência de 2.5 GHz, né? E agora, daqui a um mês ou 2 meses, em princípio, está previsto o leilão para uma frequência adicional para 4G, que é de 700 MHz. Né, que só vamos poder usar a partir de 2016, em princípio, mas vai dar também uma ajuda para ter ainda mais frequência, mais espectro alocado ao 4G, que é a tecnologia do futuro. Mas, enfim, o futuro vai chegar rápido, mas não vamos conseguir queimar em um ano essa etapa, são um futuro de 3, 4, 5 anos. Né? E vai chegando, já está aqui o 4G, já temos 1% dos clientes usando, mas, enfim, acelerar isso para 10, 15, 20, enfim, vai demorando um tempo. Né? Uma outra pergunta aqui. A gente nota, Ângelo da Microsoft, a gente nota claramente vocês fazendo investimentos em rede, dados, de uma forma muito clara, buscando maior retorno. Eu queria saber como vocês percebem o atendimento e a qualidade de atendimento nos resultados diretos dos negócios de vocês. Eu acho que cada vez mais a parte de atendimento, enfim, foco no cliente é fundamental para a gente se diferenciar. Acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas assim, as pesquisas que a gente faz já apontam a gente como líder de mercado em satisfação do atendimento com o cliente em todos os segmentos. Nós somos a operadora menos demandada no Procon, então a gente tem vários indicadores aí muito positivos.
Agora, não obstante isso, a gente continua investindo, agora a gente está trocando nossa plataforma de CRM, atendimento, numa ótica de tentar simplificar e agilizar o atendimento. Então, a gente vem fazendo investimento forte e, sobretudo, também trabalhando na causa raiz dos problemas. Então, evitando que o cliente tenha problema, que ele ligue para a gente. De fato, a nossa propensão, ligação ao call center, ela tem diminuindo de forma consistente a cada ano. Então, assim, a gente entende que é um pilar fundamental e a gente vem trabalhando com muita força e com muita ênfase para melhorar de forma consistente. Obrigado. Muito bem, mais alguma pergunta? Ok, eu peço então mais alguns minutos do tempo de vocês para que a gente possa então entregar o selo Assiduidade APIMEC São Paulo 5 anos. Na realidade, a gente sempre procura fazer referências, né, a esse momento, justamente porque nós entendemos que informação para nós, seja analista sell-side, buy-side, seja o investidor ou o acionista ou na realidade o pretendente aí a acionista, que a informação é tudo, e nós sabemos que há alguns canais, né, que são muito específicos. Se você pegar uma assembleia, ou se você pegar um fórum, ou desculpe, um conference de resultados, né, nem sempre você tem condições de interagir de forma de mesmo nível, ou procurar também buscar esse relacionamento, entender um pouco, como eu me referi no começo, o setor ou a companhia, né? Então, a APIMEC São Paulo, ela sempre preza por esse momento, por essa informação, por esse fórum que é justamente para interagir com os diversos interessados. E aí a gente percebe o quanto a companhia se esforça ou não, ou se trata isso como um momento apenas de obrigatoriedade, né? Já que todas as empresas de novo mercado são obrigadas a uma reunião pública anualmente, né? Então a gente preza essa oportunidade, né? Está aqui 3 diretores que nem sempre estão aí à disposição, né? No caso do Rogério, né, ele sempre está aí na função de relações com investidores, sim, mas tanto o Roger como o Lorenzo nem sempre podem estar presentes. Então, daí esse momento de interagir, de aproveitar essa oportunidade, né? Então, o ano passado, nosso prêmio qualidade ele já é antigo, né? Ele já está aí desde o começo, acredito, da nossa associação, mas o ano passado nós conseguimos fechar uma parceria com Valor Econômico justamente para destacar perante esse veículo de comunicação aquelas empresas que fazem esse trabalho, né? Então, nós publicamos um anúncio, né, e também divulgamos as melhores notas, né, ou seja, aquela que ganhou realmente e as que tiveram entre as 10 melhores notas. Então, no ano passado nós tivemos 14 companhias que estiveram aí entre as melhores notas e uma delas se sagrou aí a melhor reunião qualidade, né? Então, vou passar as mãos do Rogério e depois o Rogério passa para a equipe toda de relações com investidores. E a gente sabe que relações com investidores não é só a área de RI que faz isso, né? Ou seja, toda a área sempre agrega informação para o investidor, para o analista. Então, a gente preza muito esse momento e faz aqui o exemplo da TIM como também um dos destaques aí deste ano no relacionamento, em procurar, seja qual for o momento, bom ou não, a notícia boa ou não, trazê-la, divulgar e debater junto ao mercado, né? Eu acho que os gráficos que vão dizer, né, a liquidez, aí a procura pela área, pela companhia, é que diz tudo em termos de informação. Então, vou chamar o nosso presidente da APIMEC Nacional, Reginaldo Ferreira Alexandre, para entregar, então, ao Rogério e também a toda a equipe, aos diretores aqui presentes, o nosso troféu.
então, não havendo mais perguntas neste momento, né, os diretores vão estar aqui ainda presentes, se vocês podem ainda tirar alguma dúvida. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço as perguntas também e agradeço principalmente aí a diretoria da TIM por esse momento, por essa oportunidade. Também a parceria da XP aí para que a gente possa fazer com que outras corretoras também se entusiasmem, né, e façam isso publicamente para que a informação ela consiga fluir muito mais do que a gente vê por aí, tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra ao Rogério, então, para ele fazer nosso encerramento. Ok, obrigado, Ricardo. Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela visita, pelo esse bate-papo. A gente segue à disposição no nosso site, tim.com.br/RI. Tem ferramenta em iPad, somos um dos pioneiros a fazer isso, essa relação com os investidores via iPad no nosso app. Tem todo o time de RI também à disposição e, mais uma vez, obrigado pela presença. Opa!